porque agora a gente vai direto para Chapecó, onde você conhece muito bem, e uma ocorrência movimenta ainda as equipes de resgate. Afinal, uma carreta desgovernada bateu em pelo menos 7 carros, você vê a imagem na tela, passando por cima dos veículos, deixando 10 feridos, 4 em estado grave, 2 supostamente com traumatismo crânioencefálico. E uma coisa que chama a atenção nesse momento: 3 pessoas estavam dentro de um único carro e essas 3 pessoas ficaram encarceradas. O trabalho do Corpo de Bombeiros já encerrou por aí, Jéssica? Boa noite para você. Boa noite, Nadri. Boa noite a todos que nos acompanham. Um cenário realmente de guerra, digamos desta forma, registrado durante a tarde desta sexta-feira aqui na Avenida Fernando Machado, no bairro Líder, em Chapecó. Equipes de segurança estão trabalhando no local para remover os veículos, para também fazer a remoção desse material, que são placas de compensado. Como você falou anteriormente, foram aproximadamente 10 veículos envolvidos, além da carreta, outros 9 veículos, entre eles 8 carros e um caminhão de menor porte. Essa carreta desgovernada desceu, era por volta das 13h19 da tarde, e os veículos estavam parados, aguardando pela abertura de um semáforo que há neste local, porque é um local de grande movimento, uma das principais vias aqui da cidade de Chapecó. Há um shopping aqui próximo, há mercados próximos, então foi um susto muito grande neste acidente. Foram 10 vítimas nesta operação, 10 vítimas atendidas, 2 em estado grave, 4 estavam encarceradas, como você mencionou ali anteriormente, algumas do mesmo veículo também. Inclusive, havia um veículo que foi retirado há pouco daqui, onde essas 2 mulheres que estavam presas às ferragens foram removidas, encaminhadas ao hospital. O SAMU estima que foram 16 vítimas atendidas no local. Claro que algumas buscaram atendimento por meios próprios aqui também, e foi feita uma força-tarefa entre o Corpo de Bombeiros, não somente de Chapecó, mas também de outras regiões, para atender este acidente. A ROCAM auxiliou também a liberar a via, para o transporte dessas vítimas ao hospital durante a tarde de hoje. Foi acionado também, como havia falado anteriormente, esse plano de contingência, pelo Corpo de Bombeiros. Um fato curioso, mais um fato curioso, que chama a atenção, é que pouco mais de 1 hora antes deste acidente, este caminhão, esta carreta que vocês observam na imagem, acionou o Corpo de Bombeiros por volta da 1h45 da tarde por conta de incêndio nos pneus na BR-282 em Cordilheira Alta. O Corpo de Bombeiros foi acionado, foi até o local, prestou atendimento e depois este motorista seguiu viagem e veio a Chapecó, onde supostamente ficou sem freio e ocasionou este acidente, de grandes proporções. A Polícia Civil deteu o motorista e encaminhou até a delegacia para os esclarecimentos, prestar esclarecimentos referente a essa situação. A Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira, entidade gestora do Hospital Regional do Oeste, emitiu uma nota durante a tarde de hoje falando sobre o atendimento destas vítimas deste acidente, e falou que até o momento recebeu 9 pacientes, conforme o detalhamento que eu vou trazer na sequência. 5 adultos e uma criança chegaram ao hospital em ambulâncias, outros 3 adultos buscaram atendimento no hospital por conta própria. Status clínicos: todos os pacientes foram prontamente atendidos pelos profissionais do pronto-socorro e receberam as orientações médicas. Não há registros de casos em estado grave, de acordo com o hospital. Apenas 2 pacientes apresentaram suspeita de fratura, enquanto os demais seguem sobre acompanhamento conforme os protocolos da instituição. O que chama a atenção é que neste acidente, felizmente, não tivemos óbitos, não havia nenhum pedestre foi atingido, também não havia motociclistas no local deste acidente. E agora a Polícia Civil passa aqui que foi apreendido o material para identificar a velocidade do caminhão, identificar possíveis problemas técnicos neste veículo
E assim a gente segue com novas atualizações, caso tenhamos novas atualizações, com certeza, em primeira mão, traremos aqui na programação. Jéssica, deixa eu só detalhar primeiro, deixa a imagem, pede para o seu cinegrafista fechar novamente lá, só para detalharmos, ali é o tacógrafo do caminhão, eu já falo com você, Jéssica, rapidinho, já pega lá a imagem do tacógrafo na mão. Jéssica, vê se ele fala com você, porque só para a gente confirmar se o disco do tacógrafo está no equipamento, que isso é fundamental para que a gente possa ter essa confirmação da velocidade. E eu já quero deixar uma outra pergunta para você, se essa rodovia, para quem não é de Chapecó e não sabe, essa rodovia é uma rodovia federal que corta a cidade, uma rodovia estadual ou uma via municipal? Está aí a imagem para você nesse momento, quando um agente da polícia sai com o equipamento. Vamos ver se ele fala com a gente ao vivo aí. Pode ficar à vontade, Jéssica. Isso mesmo, apenas para correção, né? Foi o tacógrafo, né? A gente está ao vivo aqui no meio de todo esse movimento, acabou fugindo a palavra correta, mas é o tacógrafo. Agora a polícia fica em cargo para tentar descobrir quais foram as reais motivações deste grave acidente de trânsito registrado durante a tarde desta sexta-feira aqui na Avenida Fernando Machado, no bairro Líder, em Chapecó. Até aproveitar mais uma vez. Nader. Vamos ver se ele consegue falar com você. Enquanto isso, Jéssica, eu quero chamar a atenção para dois fatos. Primeiro deles, enche a tela com a imagem maior ali do momento em que a carreta passa em cima dos veículos. A principal preocupação das autoridades era saber se havia alguma motocicleta ali no local. Então, essas imagens ajudaram as equipes de resgate a confirmar que não havia pedestres e nem motocicletas, porque quando a carreta capotou, poderiam haver motocicletas e motociclistas embaixo desse material. Enquanto a Jéssica vê ali se os policiais falam conosco ou alguma das autoridades conversa com a gente ao vivo, eu quero destacar um outro fato. A Jéssica está me chamando ali, eu estou vendo no retorno a Jéssica me chamando ali. Vamos ouvir o que a Jéssica está falando. Ele optou por não falar, primeiro, né, para fazer toda essa questão de identificação, né, do que de fato foi, para não trazer informações precipitadas. Volto contigo ao estúdio. Obrigado, Jéssica. Tá aí a Jéssica, então. Eu vi que no retorno ela já estava me fazendo o sinal. Obrigado, Jéssica. Assim que você tiver qualquer outra informação, você pode fazer o sinal que eu estou te acompanhando aqui no nosso retorno. Vamos lá, segundo fato que eu quero destacar. A imagem da carreta em direção à Cordilheira Alta, cerca de 40 minutos antes desse acidente, ela parada na rodovia, porque a Polícia Rodoviária Federal emitiu uma nota sobre essa ocorrência da filmagem. Está aí, ó. Essa filmagem, o motorista teria sido flagrado por outros condutores com a carreta parada e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a nota da Polícia Rodoviária diz o seguinte: ao mesmo tempo em que lamentamos o grave acidente ocorrido na Avenida Fernando Machado, em Chapecó, a Polícia Rodoviária Federal informa que, ao contrário do que estão sendo falados ou do que estão sendo divulgados, ela não fiscalizou qualquer carreta que estaria pegando fogo nas rodas na BR-282 nesta sexta-feira. A PRF chegou a ser comunicada sobre a ocorrência com estas características em Cordilheira Alta por volta das 2 da tarde, ou seja, 1h20 antes do acidente. No entanto, agentes realizaram rondas na região e não localizaram o veículo. Então, a carreta foi vista, foi acionada a PRF. Quando os policiais rodoviários federais chegaram, a carreta já não estava. Provavelmente, o motorista seguiu viagem. Ou ele apagou o fogo, ou ele percebeu que aquela fumaça não levava perigo à carreta e resolveu seguir viagem. Agora, tem um detalhe. Se a carreta teve problemas nos freios e mesmo assim, sabendo que essa carreta poderia ficar sem freios, ele preferiu continuar a viagem, ele assumiu o risco do acidente e de matar. Então, ele não pode vir a dizer que perdeu os freios e não tinha ciência que a carreta tinha problema nos freios. Assumiu o risco do acidente e assumiu o risco de matar. Antes de eu rodar um outro vídeo que eu quero que vocês prestem atenção, a Jéssica está me chamando ali. Eu vi no retorno que a Jéssica tem uma última informação para a gente. Eu volto com você, Jéssica, por favor.
Isso mesmo, Nader. Tentei conversar, solicitar ao policial civil se ele poderia falar para a gente um pouco sobre essa questão do tacógrafo, né, os próximos passos da investigação. Ele optou por não falar, né, para não correr o risco de trazer talvez alguma informação precipitada. Então a gente aguarda os próximos dias. Novas atualizações serão trazidas em primeira mão aqui ao longo da programação da AND. Agora sim, volto contigo. Muito obrigado, Jéssica. E eu quero agora que você preste atenção no vídeo que foi gravado por um dos motoristas que teve o carro atingido no momento em que o carro dele era completamente destruído. Antes de rodar o vídeo, eu quero que você preste atenção como muitas vezes nós não damos conta do que está acontecendo ao nosso redor. De uma tragédia que poderia ter tirado a vida desse motorista. Ele faz um vídeo para a esposa, mas ele não fala que ele sobreviveu ou que ele realmente nasceu de novo. Olha só o que ele fala, presta atenção. Amor do céu. Ai, um caminhão capotou em cima de mim. Ai. Meu Deus, a BMW, mano. Amor do céu. Ai, um caminhão capotou em cima de mim. Ai. Meu Deus, a BMW, mano. Rapaz, ele se preocupou com um carro, né? Um caminhão, a carreta tombou sobre ele, o carro ficou completamente destruído. Você vê na imagem feita por ele que não tem teto, não tem porta, não tem vidros, o volante rachado no meio, ele preso em meio à destruição, né? Ele pode ficar naquele momento ali, se não paraplégico, tetraplégico, né? Dependendo da forma que ele for retirado, e ele simplesmente se preocupa com a BMW. Como somos capitalistas, né? Não, e eu não estou criticando. É do ser humano, né? Às vezes o bem material se sobrepõe à vida. Mas há de se ressaltar o belo trabalho do Corpo de Bombeiros e da importância dos trabalhos que são feitos pelas equipes de resgate do Corpo de Bombeiros, nos treinamentos, nos simulados, sejam eles de acidentes de trânsito, sejam de quedas de aviões. Quantas vezes falamos de simulados que são feitos de resgate de múltiplas vítimas? É importante por isso, porque numa situação real, imediatamente todas as forças de segurança trabalharam em conjunto para socorrer as vítimas. Olha só o cenário de destruição. É inacreditável o que aconteceu em Chapecó e falamos, né, da possibilidade de vítimas graves e mortes. E nesse momento a mensagem é mais que positiva. Felizmente, com um atendimento rápido, todas as vítimas encarceradas retiradas com segurança. Temos 2 vítimas com supostamente traumatismo ucraniano, mas que foram levadas rapidamente aos hospitais e que com toda certeza vão sobreviver. A gente vai continuar acompanhando. A Jéssica está em Chapecó e nós vamos continuar sobre esse caso, trazendo informações para você com as autoridades, com o estado de saúde das vítimas. As equipes da NDTV estão em cima do fato, não só durante o Cidade Alerta, mas também no ND Notícias. Nós vamos trazer todas as informações para você.